com uma grande honra que o Simprofaz, financiando esse evento, topou, né, junto com a organização feita pela Valéria, pelo Cristiano e por mim, o convite, topou convidar a professora Carla Cristina Garcia. A Carla é uma antropóloga, uma querida professora da PUC de São Paulo. Ela é do Departamento de História e do Departamento de Pós-Graduação na Psicologia Social. A Carla também é professora na Universidade de São Caetano do Sul. Ela é uma pesquisadora que a gente estava comentando antes, pesquisadores e pesquisadoras rigorosos e rigorosas na academia a gente sempre tem, isso não é difícil de encontrar. Agora, associar o rigor científico com criatividade é difícil de encontrar, e a Carla consegue reunir essas duas características. Além disso, é pesquisadora na área de gênero, publicou diversos livros, um dos seus livros, que é a base dessa fala dela de hoje, o livro chamado Ovelhas na Névoa, o grupo de saúde mental aqui de São Paulo vai sortear. Então, por favor, haverá sorteio de livros, coloquem seus e-mails aí no chat do YouTube, e mais tarde a gente faz esse sorteio. Ela é pesquisadora na área de gênero também. E tem mais uma característica importante da Carla. Ela é amiga das alunas, dos alunos, dos alunos. Os alunos costumam adorar não só as aulas delas, mas levam as aulas para a vida e carregam a Carla junto para a vida. Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite do Simprofaz. Carla, não estou te ouvindo, seu microfone está fechado. Janelson, por favor. Acho que tinha fechado por causa do barulho, acho que alguém fechou aqui, porque entre as marteladas do meu vizinho e o telefone, que não para de tocar, né? Você vai apresentar a Adriana também agora? Ou eu já começo? Tá bom. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje, né? Nessa tarde, para a gente fazer essa discussão sobre saúde mental, ou enfim, né, o sofrimento psíquico que as mulheres têm, em especial numa cultura como essa, né, em que nós vivemos. E a minha ideia, então, é colocar para vocês alguns pontos, né, de discussão, baseada tanto nesse meu livro, que é esse aqui, Ovelhas na Névoa, um estudo sobre as mulheres e a loucura, que é meu filho mais velho, né? E aí eu já quero acrescentar essa questão das maternidades de livros e gentes, né? Que em épocas como as que nós estamos vivendo, escrever um livro e criar filhos nos deixa exaustas, né? De qualquer maneira. Mas eu quero, daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso, mas eu queria primeiro localizar um pouco por onde é que foi esse meu trabalho, né? E os desdobramentos que ele tem aí na minha pesquisa e essas questões mais atuais, enfim, desse nosso problema da pandemia, e especialmente em relação à condição feminina na pandemia, né? Que eu queria falar um pouquinho também. Então, esse meu trabalho, ou dentro da antropologia, né, de maneira geral, a questão de você colocar, e da história também, né, de você dar um outro aspecto em termos metodológicos e tudo isso, no estudo da questão da condição das mulheres, tem sido a tônica, pelo menos desde os anos 70. Né? Então, é importante frisar para aquelas e aqueles que não estão acostumados com a discussão, de que o feminismo ocidental, porque é dele que nós podemos falar só, né? Ele tem uma história de 300 anos. Quer dizer, o feminismo ele nasce com a Revolução Francesa, né? Em função daquilo que a Revolução Francesa não nos deu, que foi a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que evidentemente já na própria palavra já estava colocado que daquele clubinho a gente não ia fazer parte, só os brothers, né? E que as feministas vão não colocar como sororidade, mas como solidariedade no lugar
do seu slogan inicial, justamente porque, já desde o começo da luta pela igualdade de direitos das mulheres, já lá no final do século XVIII, já se tinha muito claro que não era possível pensar em mulheres e homens todos iguais, que essa foi a primeira grande fake news da modernidade, já que todas as diferenças que nos constituíam, né, já estava sendo dita, pelo menos dentro do pensamento proto-feminista, desde 1673, num livro escrito por Poulain de la Barre, um filósofo cartesiano importante para o pensamento feminista, de que o cérebro não tem sexo, e de que nós somos aquilo que as nossas sociedades constroem. Então, a frase da Simone de Beauvoir, na terceira onda do feminismo, ninguém nasce, se torna mulher, é arredondada. Na verdade, ela é uma ideia que já está colocada desde 1673 por Poulain de la Barre e que a Simone de Beauvoir tão magistralmente arredonda, né? Não é por outra razão que Poulain de la Barre é epígrafe de um livro da Simone muito importante de filosofia, que é O Segundo Sexo. Ele, Poulain, está como epígrafe, né, do livro de Simone, justamente naquela ideia que vai ser discutida por ela, de que tudo aquilo que os homens falam sobre as mulheres precisa ser dividido por dois, porque ele está legislando em causa própria. Basicamente é isso, com outras palavras, que tanto Poulain quanto Simone vão, Simone reiterando isso, vai estar colocado no Segundo Sexo. Estou dizendo tudo isso porque é muito importante que a gente entenda que o que nós todas estamos fazendo hoje aqui é continuar um trabalho do que as mulheres ocidentais fizeram, inclusive no sentido de nos colocar, tanto na filosofia quanto no mundo prático, do lado dessa ideia, né, ou no centro dessa ideia de que não há sexo no pensamento. O que há são questões que vão colocando as mulheres do lado da irracionalidade, os homens do lado da racionalidade, que são os prejuízos sociais, ou seja, os preconceitos sociais que colocam as mulheres, portanto, do lado daquilo que nós vamos, ao longo dos séculos, chamar de loucura, e os homens do lado daquilo que nós vamos chamar de razão. Né? Então, tudo que tem a ver com, como diz o Jung, o lado abissal do homem corpóreo, tudo que tem a ver com a encarnação do pensamento, a natureza suja, os pequenos segredos, como se diz, do corpo, tudo isso, a guardiã é a mulher. Enquanto que aquele que está fora do mundo, aquele que está fora do corpo e dos pensamentos encarnados, são os homens. Né? É importante, eu estou falando muito rápido para que a gente possa ter tempo também de discutir, se for o caso, vai fazer com que a associação entre mulheres e loucura venha num crescendo importante desde o século XVIII, né? Que vai, né, transformando aquele lugar das mulheres ou rebeldes, num determinado ponto, ou políticas num outro ponto, que no caso é o século XVIII, né? um momento importante da virada na Revolução Francesa, do momento do terror, quando os dissidentes políticos vão ter dois destinos básicos, ou a guilhotina ou o manicômio de Salpêtrie. Eu não sei falar francês, não sei se é assim que pronuncia, mas o fato é que as grandes dissidentes políticas, que também estavam lutando pelo lugar das mulheres na tribuna, né? Como vai ser o caso da Thiogorgine, a Fúria de Lyon, que vocês, se depois puderem olhar na internet, é que eu acabei não procurando, tem um retrato da Sarah Bernhardt, a grande atriz Sarah Bernhardt do século XIX,
em que ela, que é uma foto muito famosa dela, que ela está com uma cara meio assim, que dá para vocês procurarem na internet, é uma foto da Sarah Bernard interpretando a Théogourgine, que foi uma revolucionária francesa internada como louca no Salpêtri, e que vai se tornar, a partir de então, o retrato, a iconografia da histérica, que vai ser uma figura fundamental no entendimento da desrazão, no entendimento do sofrimento psíquico dali para frente. É importante lembrar, né, que ela era uma política que foi, nesse segundo momento da Revolução Francesa, ridicularizada, humilhada publicamente, foi uma coisa horrível, e que ela começou a gritar no meio da rua, foi levada para o manicômio e continuou gritando o resto da vida, e se jogando água, e arrancando a roupa, achando que estava queimando para o resto da vida, né? Tamanha foi a violência com que ela foi tratada, né, pela revolução que ela ajudou a criar, né? E ela era uma soldada de armas, né? Não era... então, o manicômio e o outro caminho, a guilhotina, né? No caso, a guilhotina serviu para Olympe de Gouges, uma das nossas mães, né? Porque escreveu os direitos das mulheres e das cidadãs, né? Que dedicou a Maria Antonieta, né? Inclusive, justamente a mulher mais odiada de todos os tempos, é sempre importante lembrar, Maria Antonieta era o símbolo de qualquer coisa que ninguém deveria ser, né? Mas Olympe dedica a ela justamente no sentido de dizer nem mesmo Maria Antonieta pôde decidir seu próprio destino. Robespierre a condena por ela ter ultrapassado os limites do seu próprio sexo e leva a guilhotina no mesmo dia da Maria Antonieta, inclusive, né, para poder dar esse tonzinho aí de licença poética que ele deu. Então, estou dizendo tudo isso porque o século XIX vai ampliar essa noção da desrazão feminina, vai ampliar por conta da psiquiatria e, na sequência, dos estudos, né, que vão aprofundar essa ideia, né, de que as mulheres estão muito mais próximas da loucura, da desrazão, né? Não apenas porque hístera, útero em grego, né? E, portanto, todo o mal que as mulheres sofrem psiquicamente tem a ver necessariamente com o seu útero, né? E com a sua capacidade ou incapacidade de saber que, se ela ultrapassar os limites sociais que lhe são impostos, é como se os ovários fossem virar duas uva-passas, sabe, gente? Fosse secar, né? E o útero soltasse humores que sobe para a cabeça e aí a pessoa, então, fica louca, né? Cada vez que ela não cumprisse com o destino de ser mãe, dentro do limite, né, dos 15 anos, 14 anos, que era o que se imaginava, né, ser um limite importante para que as mulheres não ultrapassassem essa linha e se tornassem histéricas, né, colocando sempre dentro do corpo da mulher a casa de todos os seus males, né, não relacionando a sociedade hiperrepressiva ao tipo de neurose que poderia... ou ao tipo de sofrimento que poderia causar. Quer dizer, será o Freud que vai acabar colocando essa questão da repressão, da super-repressão, né, como uma das causas desse sofrimento, mas nem por isso, né, não vou entrar nesse debate, mas nem por isso deixou de ter análises misóginas em relação à sexualidade da mulher, ao seu corpo e ao seu sofrimento psíquico. Mas é importante que a gente ressalte que nos colocar também do lado da loucura, né, uma das causas, e essa ultrapassagem do limite do nosso sexo estava relacionada também à nossa vontade de estudar, à nossa vontade de ler, à nossa vontade de votar, à nossa vontade de não casar, né?
Mas eu queria ressaltar essa questão da nossa vontade de estudar, porque foi muita luta entre manicômios, guilhotinas e prisões, para que nós todas estivéssemos hoje aqui. Talvez mais vocês do que eu, já que, por natureza, essa sociedade considerava, né? Ou melhor, essa sociedade considerava que, por natureza, nada que tivesse a ver com legislações de qualquer tipo, nada que tivesse a ver com justiça, nada que tivesse a ver com o exercício da justiça, podia ter a ver com mulheres. Para uma mulher poder frequentar uma faculdade de direito, para uma mulher poder frequentar o banco dos jurados, né? Foi uma luta, já que uma mulher, já exatamente pelo seu fraco discernimento, não poderia julgar ninguém, não poderia ser júri de ninguém. Juíza, então, nem pensar, né? Já que para uma mulher a incapacidade de falar a verdade, mas principalmente de estar do lado da racionalidade e poder participar ativamente da vida pública e da vida legislativa e da vida jurídica de um país, era absolutamente impensado, né? Qualquer uma que quisesse fazer isso incorreria necessariamente num perigo danado de se tornar uma pessoa louca, né? Digo mais vocês, até do que eu, que sou antropóloga e sou professora, porque o lugar, o espaço público por excelência da democracia e do cuidado que a democracia precisa ter para não terminar, portanto, o espaço público desse cuidado, o espaço público desse exercício é um espaço masculino que continua sendo esse no qual vocês estão, né? Advogadas, procuradoras, promotoras, juízas, né? É o lugar no qual talvez a gente consiga, e no sindicalismo também, né? É sempre importante lembrar, né? O quanto que o sindicalismo é um lugar do público, né? Da reivindicação pública dos direitos, e, portanto, também um lugar masculino, né? Mas o quanto que todas vocês têm ancestrais, né? Tem mulheres que lutaram profundamente para não apenas poder estar nesse espaço público, do serviço público, digamos assim, né? E, portanto, também está como advogadas, como procuradoras, como, enfim, todo mundo que trabalha nesse espaço do trabalho jurídico, nesse espaço do trabalho de atenção, né? Justamente enfrentando todos os dias esse mandato que diz que muitas de vocês, né, não deveriam estar onde estão. Eu suponho, eu não sei dizer para vocês de cabeça, mas vocês devem saber muito melhor do que eu, quanto tempo faz que vocês podem entrar em certas cortes de calças? E, de qualquer forma, tá? Voltando, né, para essa questão, né, muitas mulheres durante o século XIX, mas também durante o século XX, vão parar no manicômio exatamente porque a pressão social sobre esse papel ou esse lugar, essa margem que a mulher tem para andar na vida social, ela é uma margem muito mais estreita do que a margem masculina. Entendeu? O espaço que você tem do exercício do pensamento, do exercício da sua atividade, enfim, da sua autonomia como pessoa, é um espaço muito menor. Ou seja, a gente tem um espaço para sair da linha, digamos assim, né? Que é basicamente uma linha de equilibrista, né? Que qualquer coisa que vá mais para cá ou mais para lá, imediatamente coloca você no lugar da desarrazoada, daquela que é a desequilibrada, aquela que não pode, que deve tirar uma licença, precisa procurar
um psiquiatra, um psicólogo, porque alguma coisa está errada com você, né? A margem que os homens têm para errar é como se fosse, vamos dizer assim, duas tábuas. Não que a nossa sociedade ela não trate os homens também de uma maneira cruel, porque essa é uma sociedade de classes e essa é uma sociedade racista, né? Entretanto, é uma sociedade que dá mais margem para aqueles que são considerados do sexo masculino, mais do que dá para aquelas que são consideradas do sexo feminino. E essa margem ela vai diminuindo de tamanho no caso de você ser uma mulher negra, no caso de você ser um homem negro, né? Então, sim, né, os homens brancos eles têm uma margem, digamos que é basicamente uma ponte Rio-Niterói que eles têm para andar, né? Enquanto os homens negros têm 3 tábuas, as mulheres brancas 2 tábuas e a mulher negra tem um fio de equilibrista como margem para errar. E do que eu estou chamando de erro, né? Sair daqueles papéis designados por essa sociedade que é racista, classista, né? Machista, heteroterrorista, né? Como aquela conduta que se pode considerar aceitável e normal, né? Qualquer coisa que você faça para além disso, como, por exemplo, querer ter uma carreira diferente da que é assinada para você, de levar uma vida diferente, né? Tem um custo, que é o custo de ter o caminho, aquilo que a gente chama, né, de caminho pegajoso, dentro do exercício, enfim, da nossa vida. Você quer participar do mundo público como uma profissional? Tá. Desde que você não deixe de fazer aquilo tudo que você sabe que é sua obrigação. Você sabe como? Pelos mandatos sociais. Né? Então, nenhuma de nós é bem-vinda no mundo público. Nenhuma de nós. E o problema maior é que a ideia da Mulher Maravilha, né, que é uma ofensiva neopatriarcal, colou. Né? Todas as propagandas da ofensiva neopatriarcal dos anos 70 e 80, que vão mostrando você, sabe, feito uma Shiva com 19 braços, assim, sabe, aquela deusa, né? Que você tem que fazer tudo e tudo com perfeição, colou, gente. Né? Foi uma ofensiva fundamental na hora de você naturalizar aquilo que as feministas dos anos 60 gritavam, né? Que era a dupla jornada. Quer dizer, nenhuma dessas questões ela é nova, são questões que têm 50 anos, 60 anos de gritaria, né? Mas que se naturalizou nos anos 80. Eu posso fazer tudo. Eu sou mega empoderada. Porra nenhuma, gente. Não somos, não. Né? Essa questão ela vai ser cada vez mais aprofundada, e aí eu quero voltar à imagem dessa margem de erro, porque essa também é uma sociedade na qual as mulheres têm pouco espaço para explodir. Se eu tenho também um espaço ínfimo para caminhar, eu também tenho um espaço ínfimo para explodir. Né? Coisa que os homens têm mais do que eu, até porque eles têm mais tábuas para andar. Né? Se supõe que na sociedade ocidental um homem tem espaços para gritar, para xingar, sabe, jogar bola com os amigos na quinta-noite, sai gritando, né? Manda todo mundo para aquele lugar. Ele tem esse espaço da explosão, esse espaço onde a raiva pode ser, de alguma maneira, colocada. Até porque, no caso dos homens, essa é uma sociedade que estimula a agressividade neles. Né? Eles, quando gostam de um amigo, eles se cumprimentam dando aquelas porradas nas costas que faz aquele barulho. Nossa, quanto tempo eu não te vejo! Pá, 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 né? É uma loucura, né? É a manifestação de carinho daquele jeito. Né? E, no caso, nós mulheres, não. Né? Quer dizer, qualquer tipo de frase mais assertiva, né, e não sugestiva, é sempre vista como agressividade, o que não é uma boa coisa num mundo no qual nem serial killer a gente pode ser, né, galera? Assim, tipo,
Você ser do mal, ser uma mulher muito do mal, ser uma mulher do mal simplesmente porque você é, né? Não, você tem que sempre estar procurando algum sofrimento psíquico que a levou a desenvolver aquela agressividade, né? De qualquer forma, por não ter espaços, né, inclusive para essas explosões, nós mulheres acabamos implodindo mais do que explodindo. Então, mesmo na época da minha pesquisa de campo, né, nos manicômios, você tinha muito mais mulheres do que aquilo que a gente chamava, não é, de psicose maníaco-depressiva, do que homens. E essa era um número que era igual no Ocidente inteiro, né? Você tem muito mais mulheres até hoje que tomam muito mais ansiolíticos do que homens. Sofrem muito mais de depressão do que homens. E pior, né? São muito mais medicalizadas do que homens. Exatamente porque essa é uma sociedade que tornou o corpo da mulher um campo de estudos de doenças. Somos as eternas doentes, né? Ainda que a nossa longevidade seja maior que a dos homens, quem está sempre no médico somos nós, né? E, de qualquer forma, todo tipo de sintoma, todo tipo de questão, né? Ela está sendo sempre muito mais vista como uma questão individual, de não cumprimento dos papéis, do que uma questão social, que é esse lugar onde a gente se encontra. Esse é o mote principal do livro A Mística Feminina, da Beth Friedan, que explodiu, né? Que tornou o feminismo espetacular de novo nos anos 70, né? Justamente por falar dessa coisa que não tem nome. Né? Por que eu fico assim? Se, em tese, minha mãe, minha avó, todo mundo fala... Tá com essa cara por quê, Bia? Você é bonita, você estuda, tem seu dinheiro, pode viajar para onde você quiser. Tá com essa cara de bunda por quê? E eu vou dizer por quê. Eu vou dividir aqui com vocês, deixa eu ver se eu sei fazer de novo. Vocês já estão vendo a minha tela? Essa é a propaganda, gente, de quando o Valium foi lançado no Brasil. Eu vou ler alto. 35 anos, solteira e psiconeurótica. O comissário do Cruzeiro tirou a última foto de Jan. Você provavelmente vê muitas Jans em sua prática diária. As não casadas, com baixa autoestima, Jan nunca encontrou um homem à altura de seu pai. Só agora ela percebeu que o tempo passou e que talvez ela nunca se case. Valium, diazepam, pode ser um adjuvante útil na terapia de pacientes tensos e ansiosos extremos, que têm um senso neurótico de fracasso, culpa ou perda. Ao longo dos anos, Valium tem provado seu valor para aliviar estados psiconeuróticos, ansiedade, apreensão, agitação, com ou sem sintomas depressivos. Valium tablets, de 10 mg, ajuda a aliviar as descargas emocionais, tensão neuróticas e sintomas depressivos. Valium tablete de 2 mg ou 5 mg são geralmente suficientes para estados de tensão e ansiedades leves. Uma dose adicional frequentemente proporciona uma boa noite de descanso. Eu acho que depois disso eu não precisaria nem continuar, não é? A falar mais nada para vocês sobre, não é, a medicalização dos sentimentos das mulheres, né? E do quanto que nós não podemos minimamente ser humanas, né? Dentro dessa lógica Shiva, né, de ter 20 braços, e dentro de um tipo de sociedade que medicaliza e que torna, portanto, a paciente perfeita para o Valium ou para o Rivotril, é só a gente numerar aqui a quantidade de anti-ansiolíticos que todas nós, uma hora na vida, tomamos, e que os nossos companheiros aqui talvez nunca tenham experimentado, porque nós todos aqui passamos da Veleda ao Rivotril, dando paradas no Sintocalme, dando paradas no Pasalix,
fora os chás, né? Que nós todas temos que tomar, né? Antes de chegar na tarja preta. Mas porque a gente continua convencida de que se as coisas não saírem conforme esse plano impossível, seja esse plano impossível o da pessoa perfeita que dá conta de tudo porque é impossível, seja o plano do corpo perfeito que faz a mesma coisa, torna impossível que você tenha aquele corpo de Photoshop do verão, que vai tornando impossível a vida das mulheres no público, tentando nos convencer cotidianamente de que este não é o nosso lugar e que se alguma coisa está saindo errado, o problema é seu. Então, enche a cara de Valium, não é? Ou de qualquer coisa que te dê a sensação de que você está minimamente dentro do script, para que você possa se sentir realizada. Realização essa que, se nenhum ser humano nunca consegue, né? As mulheres em particular, menos ainda, né? Já que nós estamos fadadas, né? Se não pararmos com esses ciclos, de continuar reproduzindo essa lógica vitoriana, né? De que qualquer papel que você vá desempenhar no mundo, se não for acompanhado do seu papel principal, que é o de ser o anjo do lar, você vai enlouquecer, você vai adoecer, seu corpo vai sentir, né? E com isso, né, gente, eu não sei ainda quanto tempo eu tenho, eu vou só tentar concluir com as questões que vocês levantaram, e depois a gente pode Carla, debater mais. Você tem mais 10, 5, 7 minutos, mais ou menos, 7, 8 minutos. Tá bom. É o fato de que, como eu estava dizendo para vocês, esse mandato da dupla jornada, né, que foi se naturalizando no mundo, né? Naturalizando, por quê? Porque nós mulheres sempre trabalhamos e trabalhamos muito. Outra coisa é você ter emprego de carteira assinada e formalizado. Mas nenhuma mulher nunca deixou de trabalhar, com exceção das burguesas, e leia-se burguesa, as esposas dos donos das fábricas, porque burguês é o dono do meio de produção, né? Todas as mulheres sempre trabalharam no mundo capitalista. A Revolução Industrial foi feita por proletárias, na Europa ou no Brasil. É só pegar qualquer livro para ver a quantidade de proletárias que você tinha na cidade de São Paulo, por exemplo, em 1875, só para ficar nesse número que a professora Margarete Rago fornece, num dos seus textos, 75% da mão de obra proletária na cidade de São Paulo, em 1870 e pouco, era feminina. E se você e se você colocar nessa conta as crianças, que também eram mão de obra das fábricas, no final, isso chega a 92% das fábricas de tecelagem, que era a maioria das fábricas na cidade de São Paulo, já que você tinha um trabalho de metalurgia muito menor, né? Então, nós mulheres sempre trabalhamos muito fora do trabalho da casa. O trabalho da casa ele era um trabalho compartilhado entre os sexos no momento anterior ao capitalismo por conta da divisão sexual do trabalho. Você não tinha uma separação do local do trabalho e do local da casa. A casa era o lugar do trabalho até o capitalismo. E você tinha trabalhos de homens e trabalho de mulheres, sem hierarquia. Aquilo que os homens desempenham no espaço doméstico pré-capitalista e o que as mulheres desempenham é dividido sexualmente por razões culturais e das escolhas culturais. Nunca teve a ver com o fato de os homens serem mais fortes que as mulheres em termos físicos, de jeito nenhum. É só você pensar nas lenhadoras russas, carregando 50 quilos de tora de madeira nas costas, enfim, todos os outros trabalhos muito pesados que as mulheres sempre fizeram, né, no espaço doméstico de produção. O espaço que separa a casa, o espaço doméstico, do espaço do trabalho privado da fábrica, né, porque não é espaço público, é o espaço do trabalho assalariado. Eu acho que, ainda mais vocês que estão pensando nessas questões, é fundamental fazer essa separação. Mulheres que estão no mundo público são vocês.
que estão aqui trabalhando para o Estado. Mulheres que estão no espaço privado de produção são as proletárias. Por quê? Porque aqui na propriedade privada de um filho da puta que explora todo mundo. Então, nós não podemos generalizar, sabe? Tipo a mulher no espaço público. Não, quem está no espaço público são vocês. Tá? Mas só quero fazer essa ressalva porque o espaço privado do trabalho, que são as fábricas, né? E o espaço doméstico da casa, nessa separação, quando houve por causa do capitalismo, este homem que era o patriarca, já que a sociedade é patriarcal e organizada, tendo como poder central o do homem, este homem que vira proletário, ele vira o quê, gente? Nada. Ele vira mão de obra, ele vira força de trabalho, ele vira o quê? Um monte de merda. Que pode ser substituído a qualquer segundo, que é completamente diferente do status do patriarcado anterior, no qual os meios de produção eram dele. E ele não era empregado de ninguém. O patriarcado deu, o patriarcado moderno deu a ele, né, digamos assim, um brinde, um prêmio de consolação que foi. Agora o trabalho doméstico, esse que era dividido entre homens e mulheres, fica só para as mulheres. E o seu trabalho vai ser de ser proletário, mão de obra, força de trabalho só no espaço privado da fábrica. E isso foi se naturalizando, mas isso, minha gente, tem 200 e poucos anos só. 300, se eu quiser ser boazinha. E nós tomamos como se a vida inteira tivesse sido assim. Quando não é. Né? Então, nós estamos sobrecarregadas porque há aí um colamento, uma naturalização da dupla jornada e tem um agravante nisso. Tá? O agravante é o seguinte, quando nós todas podíamos estar no local de trabalho, geograficamente falando, né, nós não tínhamos mais o problema da dupla jornada, nós tínhamos o problema da dupla presença. O que isso significa? Significa que quando você está aí no seu lugar de trabalho, você fica pensando nas coisas que você tem para fazer em casa. Quando você está em casa, você fica pensando nas coisas que você não fez na procuradoria. Conclusão, você nunca está em lugar nenhum. Você não está nem em casa, nem na procuradoria. A isso nós damos o nome de dupla presença, o que dá um cansaço absoluto, físico e mental, em quem nunca está. Então, as mulheres acabam sendo as que mais levam trabalho para casa, porque não deu tempo de terminar durante o expediente. E em casa, ela só vai tentar dar conta daquilo que ela não fez durante a jornada, porque ela tem as obrigações que, em tese, são dela de fazer. Então, a dupla presença, ela causava um tipo de estresse e cansaço nas mulheres que não cansa, não é típico de ter nos homens, já que a maior parte, quando chega em casa e fala, ai, gente, tive um dia horrível, eu quero descansar. Bota uma bermuda bem feia, liga a televisão, pega uma cerveja e assiste o futebol. E ninguém interrompe, né? Então, a dupla presença já era um conceito com o qual nós estávamos trabalhando já há muitos anos, né? A pandemia veio para escancarar, não trouxe novidade nenhuma, né? De que é impossível, né? Trabalhar com duas coisas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Você ter o seu local de trabalho junto com a família, né? Porque, vejam, por mais que a dupla presença cause uma exaustão física e mental, você tem o tempo do deslocamento, o tempo no qual as figuras mudam de lugar. As pessoas mudam de lugar. Durante a pandemia, para as privilegiadas como nós, que podemos trabalhar de casa, ou a maioria de nós, né, tá tudo no mesmo ambiente. Aí que você consegue vislumbrar perfeitamente, tá, o lixo de vida que você tem.
já que não há separação, não tem mais dupla presença, é tudo misturado. Aquilo que a gente sempre brincava com as alunas, né? De que no computador do papai ninguém mexe em casa, porque o papai está fazendo doutorado, e o computador da mamãe cai todinho, entra vírus, né? A mamãe perde o capítulo da tese que tinha que mostrar para a orientadora, porque no computador do papai ninguém mexe, no celular do papai ninguém mexe, mexe no da mamãe. Então, quando você não tem essa dinâmica muito bem colocada na sua vida, parece que tudo piorou. O problema é que agora está tudo no mesmo copo. Né? Você não tem mais separado o sorvete de creme e a Coca-Cola. Agora virou tudo uma vaca preta. Né? Então, não há possibilidade de você pôr limite numa coisa que nunca teve, que é o limite daquilo que deveria ser um acordo anterior a isso tudo entre homens e mulheres em relação ao respeito ao trabalho. Não. Então, sim, todas nós estamos muito mais cansadas psiquicamente, nós estamos exaustas, né? Mesmo aquelas de nós que não têm filhos. Né? Porque há uma exigência por parte dos nossos empregadores, porque nós estamos em casa afinal, né? Que beira o assédio. E eu vejo colegas meus da universidade reclamando menos desses WhatsApps de domingo do que eu. Né? E ainda mais uma mulher sem filhos. Aí sim que você pode mandar o WhatsApp domingo sossegada, não é? Sem problema nenhum. Então, agora nós estamos vivendo um momento em que todas essas coisas, por causa da pandemia, estão para fora. Né? Eu fiz uma palestra outro dia sobre esse mesmo assunto numa universidade chilena, e esse é o assunto. Quer dizer, nós somos, na América Latina, para não dizer no mundo, né? Como a Valéria falou no começo, a mão de obra que está na linha de frente. Né? Por ser desde as médicas, enfermeiras, faxineiras, as mulheres que fazem as comidas dentro dos hospitais, né? São as pessoas que estão expostas, as que ficam sem nenhum dinheiro, porque as mulheres são, na sua maior parte, trabalhadoras do mundo informal. Né? Então, tenho medo de morrer concreto, tenho medo de matar filhos, pais e mães concreto, né? Tenho medo de morrer de fome concreto, né? E nada mais humano do que estar morto de medo, morta de medo agora. A questão é que estar nessa situação de pânico há mais de um ano, todas e todos nós, né, reflete na nossa vida como mulheres dessa maneira. Descontrolada é você. Você está dando conta de tudo, pô. Né? Mas o nível de medo, né? E é um medo frequente na vida das mulheres, que sim, né? São os responsáveis pelos lares no Brasil, que somos lares monomarentais nesse país, né? Você é muito mais mãe que toma conta de filho do que pai, e essa é uma questão também que a classe social aí também precisa, né? Não é que não tem apenas, não tem mais a creche, tem mulheres que não tem ninguém, nem a creche, nunca teve. Né? Porque a política pública num país como o nosso, vocês sabem melhor do que eu como funciona. Né? Então, nós estamos, sim, né, num sentido muito objetivo, exaustas. Muito objetivo com medo, muito objetivo tendo crises de ansiedade e pânico. E isso não tem nada a ver com o fato de sermos mulheres, tem a ver com o fato de sermos humanas, né? Vivendo num país como esse que nós estamos vivendo, né? Nesse momento. Então, é muito importante que a gente nunca esqueça de colocar as coisas com objetividade em relação à nossa vida. Sim, nós temos uma vida muito, muito ruim, nós mulheres. E se você for negra, é pior ainda. Se você for negra e pobre, é pior ainda. Né? Mas nós estamos, todas nós, né?
e aí não pensando tanto nas interseccionalidades, nas mulheres como nós, privilegiadas por classe social, por nível de escolaridade e tudo isso, né? Estamos no meio disso tudo, morrendo de medo, sobrecarregadas pela naturalização desse lugar, tomando muito mais remédio para dormir ou calmante durante o dia do que os homens, né? E a gente talvez deva aproveitar, né, que a dupla presença morreu e que agora nós temos uma grande vaca preta, o sorvete de creme e a coca estão juntas, para tratar de desnaturalizar esse lugar, né, da dupla presença, né, desnaturalizar esse lugar e começar a procurar caminhos para que esse cansaço cesse, né, para que a gente possa ter uma vida menos vagabunda do que essa que nós temos, né, de continuar nesse estado de tensão, sobretudo, não é? Nós todas aqui, né, falando agora especialmente para nós, que vivemos constantemente aquela sensação de que este lugar de trabalho que eu ocupo não é para mim porque eu sou mulher, né? De que há um lugar público que faz um favor enorme de me ter no meio, nesse meio de trabalho, né? Então, gente, eu deixo aí aberto, né, para a gente poder debater, né? E que vocês não se esqueçam aí da propaganda do Valium, né? E desse lugar que nos coloca como muito mais malucas do que os homens por uma questão de construção, né, da sociedade. Não sei se eu fugi muito do assunto, mas, enfim, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Então, muito obrigada, viu? Carla, eu diria, não sei se as colegas que estão na mesa vão concordar comigo, que você deu voz a muitas, eu diria a centenas de mulheres, porque não que estão necessariamente agora nos assistindo, mas é o que a gente ouve nos corredores, mas um tom muito mais baixo, muito mais discreto, muito mais sutil do que foi colocado aqui. Eu queria muito te agradecer por ter escancarado isso. Eu acho que a sua participação nesse, e aí me deixa, enfim, estou aqui pensando, acredito que algumas colegas aqui vão concordar, isso é diversidade. É ouvir quem vem de fora com um discurso que normalmente a gente ouve nos corredores, né, e que não tem coragem, por uma série de razões, não vou entrar aí nas questões e não estou condenando ninguém, mas que não tem coragem de expor, que não tem coragem de colocar. Então, eu queria te agradecer por ter dado voz aí a uma parte significativa das mulheres que integram o quadro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Não estou falando só de procuradoras. Estou me referindo também às estagiárias, às mulheres que exercem atividade terceirizada e também às servidoras. Carla, muito obrigada, viu? Imagina.